Deputado Ronaldo Nogueira, administrador de empresas, filiado ao PTB do Rio Grande do Sul desde 1992. O deputado está em seu primeiro mandato na Câmara Federal, tendo exercido 4 mandatos de vereador por Carazinho, de 1993 a 2008, e foi também diretor-presidente da Fundação Gaúcha do Trabalho no governo de seu estado. A profissão de detetive particular é informalmente reconhecida pela sociedade, sendo seus serviços utilizados cotidianamente por cidadãos e empresas. Mas no Brasil, essas atividades só podem ser realizadas pelo detetive particular de forma acessória, uma vez que a atividade de investigação criminal é privativa das polícias judiciárias. O deputado Ronaldo Nogueira propõe a regulamentação da profissão e a ampliação das oportunidades para o detetive participar de investigações policiais. Mas apenas a regulamentação irá garantir a qualidade e seriedade do trabalho de detetive? Eis a questão. Deputado Ronaldo Nogueira, se até as polícias demandam corregedorias, controle interno e até ações do Ministério Público para a manutenção de sua credibilidade, como será garantida a qualidade e o valor legal do trabalho do detetive particular? Primeiro é importante nós frisarmos que a atividade do profissional ligado à investigação da iniciativa privada, ela existe já há mais de 70 anos no Brasil. Inclusive o próprio Ministério do Trabalho, através do rol de ocupações, ali estabelece a atividade do detetive profissional. O espírito do projeto de lei 1211 de 2011 é justamente ordenar a atuação desse profissional, estabelece ali também requisitos para o exercício da atividade e estabelece regras para o contrato. Porque hoje esses profissionais atuam na informalidade e não há um regramento legal deixando de certa forma, tanto o que contrata como aquele que é contratado com uma insegurança jurídica. O Eis a Questão trouxe alguns convidados para discutir a proposta do deputado Ronaldo Nogueira. A primeira pergunta é de Divinato da Consolação, presidente da Federação Interestadual de Policiais Civis da região Centro-Oeste e Norte, FEIPOL. Deputado Ronaldo, ao longo dos anos a gente verifica que existe uma invasão da competência da polícia na questão da investigação. Vemos em vários estados a confusão que há entre a investigação realizada pela Polícia Civil e pela Polícia Militar, causando alguns problemas. Como fica com a regulamentação da profissão de detetive particular nessa questão? Não é criar mais uma profissão para estar invadindo uma seara que a própria Constituição já estabeleceu limites? O projeto de lei, ele estabelece regras e diz em que âmbito e em qual campo esses profissionais vão atuar. No que diz respeito à esfera da investigação criminal, no que diz respeito aos crimes que estão contidos, os quais têm os seus conceitos, a tipificação ali no Código Penal, esses crimes se reconhece, o próprio projeto de lei, ele não abre essa esfera de investigação para esses profissionais. Porque a grande verdade também, além de estabelecer um regramento para a atuação desses profissionais, ainda é oferecer para a sociedade a oportunidade da sociedade ter à sua disposição a iniciativa também de uma investigação na iniciativa privada. Então, no nosso entendimento, e o próprio projeto de lei ali, ele deixa muito claro em que área e quais são as situações que esse profissional deverá atuar. O grande problema hoje é porque não há um regramento que ordene a atuação desses profissionais. Então não há limite de atuação e realmente não é possível que continue
a atuação de fato desses profissionais na sociedade brasileira sem um devido regramento. Nós trouxemos também para participar do Eis a Questão o Itacir Flores, da Comissão Nacional Pró-Regulamentação da Profissão de Detetive Particular. Deputado Ronaldo, nós entendemos sua iniciativa é de suma importância para colocar o profissional detetive particular no Brasil no rol de profissões do nosso país. Como está hoje a tramitação, como está hoje na Câmara Federal o projeto de lei? Em que sentido ele está sendo conduzido nas comissões? O projeto de lei ele já foi aprovado no que diz respeito ao mérito na Constituição, na Comissão de Trabalho, Administração e Serviços Públicos, e hoje ele está na Comissão de Constituição e Justiça, aguardando a designação do relator, para que a partir dali então ele vá para a sua fase de conclusão. Nós acreditamos aí que ainda durante o curso de 2013 esse projeto seja também aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, até porque a atuação desses profissionais ela é reconhecida de fato pela sociedade. Então compete à Câmara dos Deputados, o Congresso, estabelecer regras para essa atuação, reconhecendo a existência desse profissional que convive entre a sociedade e, através do projeto de lei, então estabelece regras para a sua atuação, estabelece os requisitos para aquele cidadão que quer exercer essa profissão e também estabelece regras para o contrato, oferecendo dessa forma segurança jurídica, tanto para o cidadão que contrata o serviço, como para aquele profissional que irá prestar o serviço. Deputado Ronaldo Nogueira, a criação dos conselhos regionais e federal ficaram de fora da proposta. Isso prejudica o sentido do seu projeto original? Eu acredito que não, porque a iniciativa do projeto primeiro seria reconhecer a atividade desse profissional e regulamentar o exercício dessa atividade. Até porque a constituição dos conselhos, ela é de iniciativa exclusiva dos poderes, do Poder Executivo. Então, a partir do momento que nós tenhamos a profissão reconhecida, o próximo passo, através da mobilização da própria sociedade, da categoria que será reconhecida e também dos deputados que apoiam a iniciativa, é trabalhar junto ao governo federal para que ele dê a iniciativa para a constituição do Conselho Federal de Detetives Profissionais no Brasil. Vamos a mais uma questão de Divinato da Consolação, da FEIPOL. Deputado Ronaldo, é de suma importância, e aí a gente percebe que a responsabilidade com que o deputado fez a proposta, porque os detetives particulares do Brasil são fundamentais também na sua atuação. Mas o que a gente ainda percebe que o projeto ele não traz algumas respostas quanto ao controle. E aí a gente se preocupa muito com as questões da inviolabilidade, das questões já previstas no artigo 5º da Constituição, que estão estabelecidos, até onde nós teremos os freios, né, os pesos e contrapesos, para que possamos, assim, ter uma atuação eficaz daqueles órgãos controladores dessa nova profissão, que nós, inclusive, enquanto federação, entendemos que deve ser, sim, regulamentada nesse país. Olha só, primeiro, as garantias individuais do cidadão no que diz respeito à sua privacidade, elas são garantidas na nossa Constituição e outras leis complementares que é de conhecimento daqueles que operam o direito. O serviço de investigação, hoje, ele é realizado pela Polícia Civil, Polícia Federal, pelo Ministério Público, os Ministérios Públicos Estaduais, Ministério Público Federal, também pela própria Receita Federal e também por alguns órgãos reguladores dentro da sua competência de atuação.
me parece que, além daqueles remédios, os freios que estão estabelecidos na Constituição e também na legislação complementar, essa legislação vem ser também um remédio extraordinário, porque ali apresenta primeiro alguns requisitos para quem quer exercer a atividade do profissional de detetive profissional. Primeiro tem que ter o ensino médio completo, tem que ter um curso na área do direito de pelo menos 600 horas, um curso técnico. Ele precisa ter um conhecimento básico tanto do direito civil, o direito penal, o direito administrativo, todos os ramos do direito ele precisa ter um conhecimento básico. Então, o que acontece hoje é que não há uma legislação que estabeleça requisitos para a atuação desse profissional. Para que ele tenha também o seu registro, ele precisa ter comprovadamente uma conduta ética e uma conduta moral notória e conhecida na sociedade em que ele vive, além de buscar as devidas negativas, tanto criminal, em todas as esferas, que o avalize como uma pessoa que vai atuar num ramo que é tão importante. Deputado Ronaldo Nogueira, com a carga horária proposta de no mínimo 400 horas e com a existência dos cursos superiores tecnológicos com 240 horas, é possível que o curso de detetive se torne um curso superior também? Olha, a tendência, num primeiro momento, ele seria um curso de ordem tecnológica. A partir do momento que a lei ela esteja aprovada, as próprias universidades elas vão ter a iniciativa de oferecer para o mercado essa nova modalidade de curso. Então, num primeiro momento, o profissional tendo o ensino médio completo, tendo esse curso técnico que lhe dê o devido conhecimento na área jurídica, posteriormente, sem dúvida nenhuma, nós teremos os detetives profissionais com a necessidade de curso superior. Mais uma questão de Itacem Flores, da Comissão Nacional Pró-Regulamentação da Profissão de Detetive Particular. Deputado Ronaldo Nogueira, nós sabemos que a profissão de detetive é uma das profissões mais antigas do Brasil. E nós somos conscientes de que desempenhamos uma função importante na sociedade brasileira. A pergunta que eu deixo para o senhor é o seguinte: como hoje o projeto de lei está sendo aceito pelos demais deputados aqui na Câmara de Deputados? Olha, o projeto ele foi aprovado por unanimidade na Comissão do Trabalho e nós notamos que há uma vontade, não somente da Câmara dos Deputados, mas a própria sociedade civil, a própria polícia reconhece a necessidade. Nós tivemos aqui a palavra do presidente da associação que representa a classe dos policiais agora, dizendo da necessidade da regulamentação e que haja regras para o exercício dessa atividade. É lógico que a entidade quer reservar as suas prerrogativas que são de ordem constitucional. Por exemplo, um detetive profissional não poderá ter acesso ao local do crime, porque a iniciativa da investigação de um crime é da Polícia Civil. E a atuação do detetive particular, nesse caso, mesmo que seja requerido pela família, somente com autorização do delegado de polícia, no que diz respeito a este cenário de crime. Então, sem dúvida nenhuma, há uma vontade, há um clamor da sociedade para que esta atividade, que é tão importante no contexto da organização social do Brasil, seja regulamentada, tenha regras para a sua atuação, tenha requisitos para quem quer exercer essa profissão. Então, o cenário é de tranquilidade, sem dúvida nenhuma. Nós teremos o ano de 2013 como um ano extraordinário para essa situação. Deputado Ronaldo Nogueira, as proibições para o detetive, como a de sigilo de informação, quando não forem respeitadas, serão punidas como? São crimes já tipificados? Como o contratante irá proceder? Olha, a tipificação desses crimes, elas já contém no nosso Código Penal.
O detetive profissional, ele será um profissional, um cidadão que irá atuar dentro de uma atividade que é reconhecida. E o fato dele receber esta tipificação de nome detetive profissional não dá a ele a imunidade no que diz respeito à legislação quando ele invade a privacidade dos cidadãos. Então, sem dúvida nenhuma, aqui está a necessidade dele receber o devido conhecimento na área do direito para que ele possa atuar na legitimidade da lei e não atuar de forma ignorante, trazendo o problema para si e para quem o contrata. Mais uma questão de Divinato da Consolação, presidente da FEIPOL. Deputado, nós reconhecemos da necessidade da regulamentação da profissão. Porém, também nos preocupa quando a gente entra na seara do crime e o projeto traz essa questão, uma certa autorização, uma permissão de, num prazo de 60 dias, assim o detetive particular poder ingressar, fazer as investigações, bem como realizar perícias. E nós falamos aí numa seara em que nós falamos da ciência de todo, e falamos aqui de umas exigências de nível médio a esse profissional também. Então, como será essa atuação? Não estaríamos aí, em vez de fazer a segurança pública, criar uma modalidade da segurança privada ou que deixaria a gente, não estaria privatizando a segurança pública? Olha, a intenção não é essa, a princípio, no projeto de lei. Até porque hoje, Divinato, a verdade é que o Estado não tem conseguido fornecer para as nossas polícias a devida estrutura para que as polícias cumpram com o seu papel constitucional, com as suas prerrogativas. Vou citar o caso do meu estado, do Rio Grande do Sul, de 10 crimes, cada 10 crimes, somente um ele é elucidado. Existem casos de crimes que foram praticados contra a vida. E esses crimes não tiveram um desfecho cabal que viesse encontrar o criminoso e levar o criminoso para a devida punição. Então, o espírito da lei é justamente oferecer para a sociedade uma condição para que a sociedade, além de contar com o serviço do Estado, que é dever do Estado, que é obrigação do Estado, mas o cidadão também ter a liberdade dele buscar na iniciativa privada um profissional que seja da sua confiança, um profissional que esteja de acordo com a legislação que regra a sua atuação profissional para buscar uma investigação concomitante. Agora você veja bem o caso daquela menina inglesa que, apesar de todo o conhecimento técnico, a estrutura, tanto da polícia de Portugal como da polícia da Inglaterra, as polícias europeias, sem dúvida nenhuma, dispõem de condições tecnológicas e de estrutura bem melhor do que a nossa. A atuação de um profissional, detetive, da iniciativa privada foi fundamental para que aquela família encontrasse a resposta para aquele desfecho que tinha lhe trazido tanto sofrimento. Eu acredito que os próprios remédios estabelecidos na lei, a atuação do delegado de polícia, porque o delegado de polícia, como ele tem o poder discricionário de atender ou não essa solicitação, de autorizar ou não o serviço concorrente do detetive particular naquele crime que a polícia está atuando. Então, não tem como haver uma invasão, não tem como haver uma intromissão sem a devida autorização da autoridade competente, que é a polícia, que é representada através do seu delegado. Mais uma pergunta de Tarci Flores. Deputado Ronaldo Nogueira, nós estamos cientes que a profissão ela é muito questionável e questionada hoje no país. O detetive particular,
ele existe, mas o detetive particular, a sociedade ainda tem um certo receio de buscar os seus serviços. Isso nós sabemos. Sabemos também que o detetive particular, nas grandes capitais, estão muito bem estruturados. Então esse projeto de lei veio num momento muito especial para a profissão. Temos a Copa o ano que vem, então hoje nós, 90% da categoria espera ansiosamente pela conclusão da tramitação desse projeto. Só poderia explicar um pouco mais como esse projeto vai tramitar até o sancionar, até a presidente da República, o Poder Executivo, sancionar o projeto ou sancionar a lei? O projeto ele é de caráter conclusivo, ele não necessita de sanção presidencial. Então, a partir do momento que a Comissão de Constituição e Justiça deu o seu devido parecer, devendo também ocorrer a análise no próprio Senado, então, porque é o reconhecimento de uma profissão e que estabelece regras para a sua atuação. A proposta que regulamenta a profissão de detetive particular está aguardando designação de relator na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. O programa Eis a Questão termina agora. Semana que vem, mais um debate sobre projetos de lei em tramitação na Câmara dos Deputados. Até lá!